Ouvinte ou praticante. Se vocês se sentem distantes do Pai, isso tem nome e se chama frieza espiritual. Alguns sinais de frieza espiritual são fazer tudo de forma mecânica. Você não tem vontade de conversar com Yao. Você não sente emoção ao louvar ou adorar ao Pai. Você não sabe se ama Yao, nem consegue senti-lo sendo dominado por inconstância e confusão, sem entender nada. Você começa a se sentir atraído pelas coisas do mundo. Você quer ser como todos aqueles que não obedecem ao Pai. Você começa a perder o temor a Yao. Tudo que tem a ver com o Evangelho cansa. Você não sente a presença de Yao, mas não tem forças para buscá-lo. Vive lembrando do passado, mas não vive a vontade do Pai. Então quer acabar com isso? Busque se quebrantar aos pés do Pai sinceramente e decida a quem você pertence, se é a Yao ou ao mundo. Se for a Yao, pratique o Evangelho como tem aprendido. Não faça nada sem falar com o Pai e sem esperar a resposta. Se aproxime de verdadeiros irmãos que vivem o Evangelho. Dedique-se por inteiro. Você não deve viver uma vida dupla vivendo um pé nas coisas do Pai e o outro no mundo para agradar as pessoas. Não desista, por mais que seja difícil, pois fácil é a porta larga. Esteja pronto para trabalhar para o reino, pois você é chamado e chamada para o reino, e não para ficar relaxando no mundo. Irmãos, agora entendam, se vocês não tiverem amor por Yao, tudo será em vão, e vocês continuarão com frieza espiritual, vazios, distantes do Pai. Orar por orar não vale de nada. Chorar na oração, mas não ter mudança, não significa nada. A atitude de mudar deve partir de você, pois Yahshua já mostrou o caminho, e ele não disse que seria fácil, mas disse que estaria com aqueles que o obedecessem. Agora, você tem obedecido e vivido o Evangelho? Você tem sido um discípulo praticante ou apenas um ouvinte? Tiago 1, versículo 22 ao 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Até quando você vai levar os seus dias como um zumbi, seguindo o fluxo desse mundo, sendo arrastado como as pessoas que estão à sua volta? Quando vocês se sentirem sozinhos, não busquem no mundo companhia, pois luz e trevas não se misturam. Então não esperem se encaixar no mundo, nem ser aceito e amado, pois quem obedecer aos ensinamentos de Yahshua será odiado pelo simples fato de praticar o Evangelho. Agora, se não está praticando, então está morto espiritualmente. Lucas 9, versículo 60. Yahshua lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Yao. Esse versículo nos mostra que os mortos espiritualmente do mundo que enterrem os mortos fisicamente, pois o dever de um chamado é proclamar o reino de Yao. E você? Tem que se autoanalisar se está sendo um morto nesse mundo, pois ler Bíblia não muda ninguém. Orar palavras repetidas e viver na hipocrisia não muda ninguém. Entenda que nada é no seu tempo, mas cabe a você esforço. Então não andem ansiosos por coisa alguma do mundo, a não ser para fazer a vontade de Yao. Não saiam de casa sem antes pedir para que cada palavra que saia da sua boca seja o Espírito Santo direcionando e não você mesmo. Lutar da maneira que você achar ser correto não adianta, pois se a sua maneira tivesse funcionado, hoje você não estaria vazio. E sabe por que ainda hoje você tem uma pequena chama no coração querendo o Pai? Porque Ele quer você. Porque Ele está lhe dando chance de parar de ser morno. Existe uma diferença grande entre sentir o Espírito Santo de Yao e ter o Espírito Santo de Yao dentro de você. O Espírito Santo de Yao fica ao seu redor, falando com você, mas muitas vezes você, por ceticismo, pensa que é ilusão. Yao fala incansavelmente através de sonhos, como está escrito em Jó 33, versículos do 14 ao 18. Mesmo assim, muitos interpretam segundo a carne e pensam que está tudo uma maravilha, mas não está. Muitas pessoas têm ataques noturnos com demônios, querendo impedir você de clamar ao Pai, de continuar aprendendo sobre a conduta e até mesmo de se aproximar de verdadeiros irmãos na fé. E se você fizer o que eles querem, você estará se vendendo a eles, fazendo o que eles querem. Não basta você dizer que quer mudar e não fazer nada, pois da boca para fora não vale de nada.
Sem o Espírito Santo, você não entende completamente as coisas espirituais. Você fica questionando tudo a todo tempo, com impaciência e querendo que aconteça no seu tempo. Mas não é assim. Você age como se Yao tivesse a obrigação de explicar por que o caminho dele é bom para você. Mas você não tem disposição nem amor para confiar nele, mesmo sem entender? Aqui vai uma verdade, irmãos. Se vocês não têm amor por Yao, então são como folhas ao vento, que não sabem para onde vai. Pois quem ama se entrega, quem ama confia sem entender, e quem ama não fica querendo desistir. Quer ter o Espírito Santo? Lute, dedique-se por inteiro. Uma luz não é chamada para se comportar como as trevas. Você, na sua vida inteira, demonstrou lutar por seus sonhos materiais fúteis, mas para lutar para seguir os passos daquele que foi pregado no madeiro e suou sangue por você. Para isso você não tem coragem? Muitos não aguentam nem ver aquelas séries bíblicas onde mostram uma representação do Messias indo até o madeiro, porque as cenas são fortes e são mesmo. Mas ele não retrocedeu por você. Mas quantas vezes você já não quis e até mesmo retrocedeu? O tempo é curto, irmãos, e garanto vai ter muitos arrependidos por jogar afora a chance que hoje tem nas mãos. Entendam, se vocês não se tornarem a habitação do Espírito Santo, então se tornarão a habitação de demônios, e ficaram cada vez mais vazios e longe do Pai. Vocês podem ler sobre isso em Mateus 12, versículos do 43 ao 45. Por isso que se hoje você tem uma fagulha de anseio pelo Pai, não perca tempo. O dia hoje, mude agora, esforce-se, livre-se de tudo que te afasta do Pai, e dessas doutrinas atuais como machismo, feminismo, pois sua preocupação tem que ser passar um bom testemunho de verdadeiro discípulo de Yahshua para quem está a seu redor. A frieza espiritual, o vazio e as possessões demoníacas vão dominar você até o momento em que você dê um basta, definitivo, e realmente correr até os pés de Yao por mudança. Você tem trabalho a fazer. Mexa-se! Quem está no mundo está morto, mas em Yao há vida e vida eterna. Sabendo disso, feliz é o servo que for achado fazendo aquilo que o Mestre ordenou. No momento, seu pior inimigo é a sua própria carne. Então você tem que fazer o contrário do que ela quer. Por exemplo, se você tem o hábito de passar o dia inteiro sem falar com o Pai Celestial, faça o contrário, fale mais, agradeça por cada refeição e desabafe com Ele. Se um demônio em sonho te ameaçar para não ouvir essas palavras, para não estar com irmãos verdadeiramente comprometidos com o Evangelho e se afastar, então se aproxime, ore e peça a Yao para absolver cada palavra que você está ouvindo acerca da conduta. Ao seu redor acontece uma guerra espiritual, e sua carne tende a ceder para o pecado, enquanto seu espírito tem anseio pelo Pai. E sua alma, onde está localizada as emoções, fica no meio confusa. Nessa guerra, vence o lado que você alimentar mais. E não pense que para você não tem mais jeito, pois, se hoje está aqui até agora ouvindo, é porque tem, e o seu espírito anseia por Yao. Mudem para não ser vomitados pelo Pai, assim como diz em Apocalipse 3, versículos do 15 ao 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quem é morno não ama o Pai, quem é morno ama o mundo. Ouça agora esses 3 versículos. 1 João 2, versículos do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amou o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Yao permanece para sempre. 1 João 1, versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Provérbios 1, versículo 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Para finalizar, irmãos, que vocês possam ter absorvido algo desse vídeo e que mudem e não se conformem em ser apenas ouvintes. Que possamos juntos agir como igreja, mesmo que cada um esteja em um lugar, mas todos no mesmo modo de pensar, mesmo que em vários tipos de lutas, mas se preocupando uns pelos outros e próximos. Mesmo que seja difícil a caminhada e amarga a mensagem, mas seja fiel a Yao até diante da morte. Saiba que não está sozinho, nem sozinha. Há sim poucos, mas sinceros irmãos passando por lutas, assim como você, principalmente contra a própria carne.
Então não deixe o amor esfriar em você. Seja quente com anseio por Real. Mantenha esperança em Ausha, pois é possível sim seguir os passos dele. Basta querer e clamar.